Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a independência das Américas. Vamos lá? A independência na América Espanhola. Vamos observar aí um mapa, né, do Império Espanhol aí em 1800. A gente observa, né, que está fora aí, né, o que hoje compreende o território dos Estados Unidos, né, que era a colônia inglesa, do Canadá, né, que era uma colônia francesa, e o Brasil, né, que era a colônia portuguesa. O resto a gente tem aí toda a área onde era a colônia espanhola, né, um território colonial, né, dominado aí pela Espanha. Os movimentos de independência na América Espanhola não ocorreram de maneira pacífica, né? E foi um longo processo até que as colônias, né, tiverem ali sua independência reconhecida pela coroa espanhola. Os povos originários e os negros escravizados também participaram desse processo, embora, né, de uma forma bem menos significativa. Durante os processos revolucionários da América Espanhola, percebemos que os crioulos, né, que eram elite, né, ali os nascidos aqui na colônia, né, estavam à frente de quase todos os movimentos independentistas, com exceção do Haiti, né, ou a antiga colônia de São Domingos, onde os negros escravizados, né, liderados ali pelo Toussaint Louverture, realizaram esse processo de independência contra os franceses e espanhóis. Observem aí a população na América Espanhola. A gente tem aí a pirâmide social. No topo, a gente tem os espanhóis, né, compondo aí 1% da população, são os chamados chapetones, né, são os nascidos na Espanha. Logo abaixo, a gente tem os crioulos, né, que são a elite nascida na colônia, né, compondo aí 13,5% da população. Logo abaixo, os mestiços, né, 27,5% da população. Perceba aí, os índios e os negros aí na base, né, 58% da população, né, a maior parte, que praticamente, né, não participaram desse processo. Os antecedentes. Esses movimentos de antecipação estiveram divididos em 3 fases, né? A gente tem os movimentos precursores, né, que duraram de 1780 a 1810, as rebeliões fracassadas, que foram de 1810 a 1816, e as rebeliões vitoriosas, de 1817 a 1824. O Império Colonial Espanhol, né, desde o século XVIII, estava dividido em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. A Nova Espanha, né, composto aí pelo México e parte dos Estados Unidos, né, do que hoje é os Estados Unidos. Nova Granada, né, integrada aí pelos atuais territórios de Colômbia, Panamá e Equador. O Peru, né, que corresponde ao que hoje é o Peru mesmo. E o Rio da Prata, né, que constituía a área equivalente ali à Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Observe aí o mapa dos vice-reinos espanhóis na América, né, por volta de 1800 também. A independência das colônias da América Espanhola ocorre no século XVIII, quando as ideias, né, como liberalismo, né, autonomia, né, começam a conquistar as elites crioulas. Vamos nos lembrar aí que no século XVIII, lá na Europa, começam, né, a efervescência das ideias iluministas, né, o liberalismo econômico, as ideias de que o Estado não deveria se envolver na economia, e isso afeta diretamente a questão do pacto colonial, né? O liberalismo, ele bate de frente aí com essas ideias do colonialismo e começam a surgir as ideias de independência. Além disso, né, a gente pode citar, né, aí a independência dos Estados Unidos, né, que tem um grande impacto, né, sobre as outras colônias, o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio, que é uma prática liberalista, a expansão do Império Napoleônico, né, que ocupa a Espanha, né, e destitui aí o rei Fernando VII, que enfraquece, né, o poderio, né, espanhol sobre as colônias e acaba facilitando esse processo. O apoio militar do Haiti, né, que consegue aí sua independência, né, e o apoio financeiro da Inglaterra, que tem interesse aí no fim do colonialismo, né. Vamos lembrar também da expansão ali da Revolução Industrial, né, que tem ali um interesse grande no livre comércio, né, de acabar com esse exclusivo colonial. Dentro desses processos de independência, né,
Na primeira fase, aí, de 1810 a 1814, os habitantes das colônias, né, liberados pelos crioulos, né, em cidades como Caracas, Buenos Aires, Bogotá e Santiago, eles formam exércitos e obtêm, né, importantes vitórias contra os realistas, né, contra os defensores aí do rei. Naqueles anos, as forças, né, de Bonaparte controlavam a maior parte da Espanha e os espanhóis estavam ali ocupados com a expulsão dos franceses do seu território, né? Como eu falei, o que acaba distraindo ali um pouco as tropas ali, espanholas, né, dessa efervescência que anda acontecendo na colônia. Na segunda fase, de 1814 a 1825, começou a queda de Napoleão e a volta do rei Fernando VII ao trono espanhol, né? E ao retomar o poder, o rei espanhol, ele reestabelece, né, o absolutismo e envia para a América uma grande expedição com 10 mil homens para combater esses movimentos de independência que ganharam força durante esse período aí da ocupação de Napoleão aí nos territórios espanhóis. As rebeliões fracassadas. A gente tem aí a ascensão de José Bonaparte, né, ao trono espanhol. E em 1808, né, intensificou o processo de libertação, né? Os espanhóis fiéis ao rei se reuniram em Cádiz para resistir ao domínio francês. Por sua parte, né, aqui, né, em território americano, os crioulos, através, né, dos cabidos, né, garantiam sua lealdade ao rei Fernando VII ao não reconhecer José Bonaparte como rei da Espanha. O movimento dos crioulos, porém, passou de lealdade para o entendimento de que podiam ser emancipados, né, e movimentos por liberdade se intensificam ali a partir de 1810. As rebeliões vitoriosas. Entre as principais lideranças dessas rebeliões está o Simão Bolívar, né, ali de 1783 a 1830, cuja campanha militar resultou na independência de Colômbia, Equador e Venezuela. Em troca do apoio militar fornecido pelos haitianos, Bolívar se comprometeu em abolir a escravidão em todos os territórios que conquistasse. A independência da Argentina, Chile e Peru foi comandada por José de San Martín, né? Ambos esses líderes se encontraram, né, em Guayaquil, em 27 de junho de 1822, a fim de combinar estratégias políticas para os novos países. Eles divergiam, né, em alguns pontos, né? O Bolívar, né, ele queria formar uma grande América, né? E o San Martín, ele preferia que cada país, né, cada localidade formasse um país, né, com sua independência e suas características próprias. E apesar, né, desses desejos, né, o que aconteceu, né, mesmo foi concretizado lá na Conferência do Panamá, né, que cada país se formou ali. A aristocracia crioula, né, passou, né, a governar os estados soberanos emancipados. A economia continuou a se basear na exportação de matérias-primas e ser, né, dependente da produção industrializada das nações europeias. Então, apesar do fim do exclusivo colonial, pouca coisa mudou. A manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram elite, índios e mestiços eram considerados inferiores, também continuou, né? Então, a estrutura social não se altera. E no ano de 1826, né, com toda a América Latina independente, as novas nações reuniram-se ali no Congresso do Panamá. E nele, né, o Simão Bolívar defendia um amplo projeto de solidariedade e integração política e econômica entre as nações latino-americanas. No entanto, né, os Estados Unidos e a Inglaterra, né, se opuseram a esse projeto que ameaçava seus interesses econômicos no continente. E com isso, né, a América Latina acabou se mantendo fragmentada, né? Cada país aí manteve a sua característica. Essa ideia de cooperação, né, do Simão Bolívar, né, de formar uma grande América, né, ela não teve, né, apoio, né, também por conta de que cada localidade tinha sua especificidade, né, apesar de que a gente tem ali a língua, né, do colonizador, do espanhol, cada localidade tinha já, né, a sua origem, né? Ali o Peru tinha a sua própria característica, o que hoje é a Bolívia tinha a sua própria característica, a sua cultura, né? E elas eram diversas mesmo. O desfecho, né, do processo de independência, no entanto, não significou, né, uma radical transformação da situação socioeconômica vivida pela população. Como a gente
falou ali anteriormente, né, a situação econômica, né, a base social se manteve a mesma, né? A relação de dependência em relação às potências capitalistas, a manutenção dos privilégios da elite, né, também, né, fizeram com que muitos dos problemas da antiga América Hispânica permanecessem presentes ao longo da história da América Latino-Americana. Na América Espanhola, o projeto de independência que venceu foi o das elites crioulas. Por isso, a concentração, né, de terras em mãos de poucos e as enormes diferenças sociais entre ricos e pobres se mantiveram inalteradas. É um projeto de independência que é movido pelas elites. A gente tem aí algumas datas, né, de emancipação das colônias no continente americano, né? Argentina em 1810, Paraguai em 1811, o Chile em 1818, México em 1821, o Peru, né, também em 1821, Brasil em 1822, a Bolívia em 1825, Uruguai em 1828, a gente tem a Venezuela em 1830, né, e assim sucessivamente. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. De acordo com o estudado até agora sobre a América Espanhola, podemos afirmar que, letra A, as colônias da América Espanhola não sofreram nenhuma pressão por parte da metrópole. Letra B, a independência dos Estados Unidos e do Haiti não causaram nenhuma mudança na América. Letra C, a Espanha tinha uma política bem liberal em relação às suas colônias. Ou letra D, as colônias espanholas na América eram organizadas em vice-reinos. Vamos lá, pensando um pouco na resposta. Lembrando um pouquinho da aula de hoje, vamos lá. A resposta correta é a letra D, né? As colônias espanholas na América eram organizadas em vice-reinos. Vamos para mais uma questão. Entre os fatores das independências das colônias espanholas na América, identifique a alternativa incorreta e justifique. Letra A, o aumento da opressão espanhola sobre a América. Letra B, a proibição de se montar manufaturas na América. Letra C, as enormes diferenças sociais e a discriminação existentes nas sociedades hispano-americanas. Ou letra D, os privilégios políticos dados aos crioulos. Vamos lá. Pensando um pouco na resposta. Então vamos lá. A gente tem aí, né, os privilégios políticos dados aos crioulos, né? Entre os fatores aí das independências das colônias espanholas, né, que a gente não tem aí como uma justificativa, é justamente esse. Os privilégios políticos dados aos crioulos. Os privilégios políticos, eles eram dados aos chapetones, né? Que eram a elite que nascia, né? Os nascidos lá na Espanha, né? Os cargos políticos mais importantes, todos os bispos numa determinada época eram chapetones, né? Os crioulos, eles faziam ali parte de uma elite local, mas eles eram muito excluídos também das decisões políticas. Então, né? Essa alternativa está correta. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!